Bora nessa. Eita, já tá gravando, né, gente? Já Ei, sim. e eu bora nessa. A gente finge que nada aconteceu e continua. Ah, então tá, né? Inflamação, né? Infelizmente ontem a gente teve um problema com a conexão. E aí eu não consegui projetar de maneira adequada, então ficou a desejar. Então eu vou praticamente dar a mesma aula que ontem, tá, gente? Porque eu não acho certo a gente fazer uma aula com dúvidas. Então, dentro dos processos patológicos iniciais que um corpo ele sinaliza, a inflamação é um dos carros-chefes iniciais, acompanhado da infecção, né? Temos a infecção, a inflamação, né? E os processos patológicos iniciais, dor, né? Inflamação, infecção. Se você observar a imagem, na inflamação, quem é que está segurando a peteca? Veja, tem, ó, tem uns que estão segurando mais fortes, uns que estão mais, digamos assim, nutridos, não é bem a palavra, seria aqueles que estão mais preparados, digamos que seja uma célula de defesa, né, tentando aqui conter a infecção e a inflamação. Aí vem um antígeno e fica, ó, tentando atrapalhar quem está segurando esse processo, tá vendo? Então, quer dizer que a inflamação ela é necessária porque ela contém a invasão, ó, de várias outras complicações que as células estão sofrendo, tá vendo? Ó? E aí tem as outras células que estão agindo para segurar ali a peteca, como a gente fala no população. A imagem ela remete a isso, tá? Então, o objetivo dessa aula da gente é identificar os seguintes tipos de células, que são neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, macrófagos, estiócitos, plasmócitos, células gigantes, célula endotelial e fibroblastos. Identificar as seguintes reações, que é a inflamação aguda supurativa, o abscesso, o exudato seroso, o exudato purulento, o exudato fibrinoso, a inflamação crônica, o tecido de granulação, o granuloma, o tecido de cicatriz, que é a fibrose, e apreciar e se familiarizar com os mediadores da inflamação e como eles afetam e efetuam a resposta inflamatória, que é a inflamação propriamente dita. As ações de inúmeras drogas, que são os anti-inflamatórios, disponíveis, são dirigidas contra estes mediadores e seus mecanismos de ação. Apreciar também que os mediadores da inflamação, que se sobrepõem amplamente, como os mediadores da neoplasia, crescimento e regulamento celular. Então, entender os mecanismos básicos envolvidos no controle do crescimento celular e apreciar também as várias respostas de tecidos e injúrias infecciosas. Nós temos aí a imagem de microscopia eletrônica, né, que eu faço, que eu mostro, sempre mostro para vocês, e é um neutrófilo normal, micrografado pela microscopia eletrônica. Então, a gente sempre vê as células de forma didática, coloridinha, bonitinha, mas uma célula do neutrófilo ela é desse jeito aí, dessa maneira. E aí você me explica aí, professor, que eu não estou entendendo nada. Aqui nós temos um núcleo. Isso tudo é núcleo. Ele não são vários núcleos. É um núcleo que multilobulado, né? Essa palavra eu falei na aula de ontem também. E o que é esse monte de manchinha, né? São as organelas dentro desse neutrófilo lá, tá vendo? Temos muitos lisossomos, né? O neutrófilo ele é cheio de lisossomo, porque ele precisa fazer uma boa digestão, né? Desse microorganismo que ele vai fagocitar. Então, ele ajuda na liberação de citocinas, que são enzimas produzidas pela célula, que vai liberar ali, vai degradar a parede da célula, que vai entrar, vai abrir o vaso sanguíneo para poder sair da corrente sanguínea e invadir o tecido, e assim vai. Há todo um processo. Então, ele é uma célula migratória. O neutrófilo, ele é uma célula, um leucócito do nosso sangue, mas ele precisa sair, às vezes, da corrente sanguínea para defender os tecidos que estão sendo invadidos, né? Os neutrófilos, os leucócitos são leucócitos polimorfonucleares. Temos vários formatos de núcleos. Então, por isso que, às vezes, quando você está aprendendo na hematologia a identificar a célula sanguínea, você tem dificuldade de entender isso.
mas é muito fácil depois que você aprende. Olha como é muito característico. Nós temos várias hemácias, tá vendo? Aqui é uma lâmina de sangue, né, gente? Acho que vocês já viram alguma na vida de vocês. Isso aqui é uma lâmina de sangue. Como que eu sei identificar? Olha o tamanho das hemácias. Elas são uniformes, né? Geralmente elas são monocromadas, todas têm praticamente a mesma cor. Elas são mais coloridas na borda, porque a hemácia nós chamamos que ela tem esse formato de biscoitinho, né? E aí dentro, no meio dela, ela é uma célula que ela não tem coloração na parte central, porque ela é mais palissádica, né? E o tamanho é sempre padrão. Então, avermelhadinho e sempre padrãozinho, né? Aí no meio temos bolinhas pequenas, né? Que são o quê? Quem sabe me dizer? Mais escurinhos, pequenininhos, bem pequenininhos. Plaquetas. Plaqueiras, muito bem. E aí nessa lâmina em específico a gente tem várias células grandes, na qual elas se caracterizam por núcleos bem coloridos em roxo, em lilás, né, da hematoxilina e eosina. E aí eu queria saber por que que esses núcleos eles são diferentes. Porque ele é o quê? Um núcleo de um neutrófilo polimorfo nucleado, multilobulado. E não há um padrão. Você vê que cada uma tem um formato. Mas a gente sabe que são neutrófilos pela forma como ele se apresenta, não se apresentam, digamos assim, uniformes, já é uma característica dele, e aí eles sempre estão separados. Quando você vê muito neutrófilo junto, é porque ali é um foco de inflamação, tá? Então, normalmente, a primeira célula nascendo depois do dano, né, de um dano celular, é conhecida por seu núcleo multilobulado de 2 a 4 lóbulos, no citoplasma pálido, com grânulos citoplasmáticos neutros e basofílicos, no azul da coloração de hematoxilina e eosina. Os grânulos são lisossomos que são de dois tipos, o específico e o azurófilo, que é o azul. E os grânulos contêm enzimas, e os grânulos azurófilos contêm o sistema de H2O2, mieloperoxidase alide, extremamente importante para o quê? Para o mecanismo bactericida de oxigênio dependente. Então, algumas das enzimas do neutrófilo, a principal delas é essa H2O2 peroxidase, mieloperoxidase alide, que ela vai ter importante na quebra de bactérias que são dependentes de oxigênio. Porque o H2O2, ele é o quê? O peróxido de oxigênio, de hidrogênio, que é a famosa a água oxigenada, né? Só que nesse caso aí, ela não é aquela água oxigenada propriamente dita, aí é uma enzima que tem na sua configuração a molécula também de água de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Os neutrófilos que se degeneram depois de 24 horas, de 24 a 48 horas no tecido pelo caminho da apoptose, eles são degradados como produto da reação. Aqui nós temos uma molécula bem evidente, né? Uma molécula não, uma célula, hoje eu estou vendo. Também o cara da aula de bioquímica, estava falando de molécula, agora tem que falar de célula aí, é uma coisa muito louca na cabeça às vezes. Se o carro passar. E aí, essa célula aí está bem evidente, né? O formato de um núcleo multilobulado, mas você vê que nessa daqui em específico ela está se modificando, né? Ela está bem, como se o núcleo tivesse inchado, né? Vai ser uma célula que está entrando talvez em atividade para um sistema de defesa. Quando ela fica assim muito modificada, diferente das demais, é porque essa célula está em atividade para produção de enzimas, né? Migração do tecido sanguíneo para outro. Então, a gente sempre vê modificações bem evidentes em alguns neutrófilos. Os leucócitos, né? Dois leucócitos que fazem os papéis principais na inflamação aguda. O menor é o leucócito polimorfo nuclear, neutrófilo. Assim, ele é nomeado por causa de muitos polilóbulos no seu núcleo. E o leucócito maior, que é o monócito. Então, esse aqui, com a seta, a gente já vai se referir a ele como monócito. Aí a gente chama de monócito por quê, galera? Porque o núcleo dele está se modificando, não é isso? E agora ele parece que tem um núcleo só.
e não vários lóbulos. Olha que interessante. Vários lóbulos, neutrófilo. Um lóbulo mais inchadão, meio grandão, e até o tamanho das células maior, a gente já se refere a ele como um monócito, tá bom? Porque agora ele já está se tornando um macrófago quando ele entrar no tecido. Quando ele entra no tecido, aí ele perde o nome de monócito e já se chama macrófago. Eles são muito parecidos. O neutrófilo, o monócito, e aí, lógico que quando está no tecido a gente já não chama de monócito, chama de macrófago, são muito parecidos. Mas a gente consegue identificar pelo tamanho e pelo formato dos lóbulos nucleares, beleza? Então, ambas as células são capazes de fagocitar micro-organismos, mas o neutrófilo sozinho, ele vive alguns dias e libera essas enzimas que divergem de tecido morto e de corpos estranhos, né? Digerem. E o monócito macrófago, ele vive muito tempo e segrega numerosas citocinas que vão aumentar a resposta inflamatória em muitas formas. Então, o neutrófilo tem um ciclo de vida menor, mas ele libera bastante para diferenciar. Deixa eu ver qual é. Quando vocês escreverem, vocês me chamam no microfone, senão eu não vejo, não. Ou tem, peraí, que bom, porque eu nem assisti. Um que tem, não entendi, um tem grânulos e outro não é, não, né? Isso. Para diferenciar, sim, os grânulos, na verdade, você está falando, seria mais os lóbulos nucleares, né? É mais você observa mais os lóbulos, mas o tamanho também, ele é uma característica, ó. Tá vendo? Ó? O tamanho, tá? Ele é uma característica. Então, veja que o conteúdo nuclear praticamente toma a célula inteira. O núcleo do monócito, ele é muito grande, por isso que é monócito, e aí ele fica muito evidente. Mas você está vendo isso também lá na hematologia, viu, garoto? Então, aprenda direitinho lá. E o monócito macrófago, ele tem uma característica dele viver mais tempo atuando dentro do organismo, mas ele libera numerosas citocinas que vão aumentar a resposta inflamatória em muitas formas. Então, os neutrófilos vêm para disparar a coisa, chamam os monócitos vêm, passam para o tecido, viram macrófagos, começam a fagocitar ali bactéria, vírus, seja lá o que tiver, parasita, tenta conter aquela coisa, mas os neutrófilos se acabam rápido, morrem rápido, né? Porque eles já fizeram a parte dele, mas os monócitos permanecem. Então, teoricamente, a gente sempre fala assim, de uma maneira mais didática. O neutrófilo ele está envolvido na inflamação aguda, porque ele é o primeiro. E o monócito ele já fica mais naquela processo intermediário e quando a infecção também se torna crônica. Então, quando você faz um exame de sangue e a pessoa tem muito monócito, acima dos valores desejáveis, referências, né, a gente entende que a pessoa está com um processo inflamatório crônico, porque ela já tem muito monócito, por exemplo, no sangue. Porque a produção do sangue começa a produzir mais monócito para mandar para o tecido, porque a infecção é crônica. E quando a gente tem muito neutrófilo no sangue, acima dos valores de referência, a gente entende que a pessoa está com uma infecção aguda. Aqui está mostrando, né, todo um processo inflamatório. E esse processo inflamatório está mostrando algumas células aí e o tecido está inflamado, então você vê que não tem um padrão, é uma bagunça, né? Você vê que está uma bagaceira aqui de tecido, com exudato, tá vendo? Tem exudato, tem resto de células, já tem células que já estão estouradas, né? Já não estão mais vivas. Tem muita fibrina também, né? Tem essas listrinhas que são restos de parede celular, né? Restos de células. Então, aqui está todo um processo inflamatório bem evidente. Você vê vários neutrófilos, né? Tem alguns monócitos também, mas aí você já está vendo um processo inflamatório já numa fase, e aí você vê a migração, né? A saída de células da corrente sanguínea e ali onde tem um aglomerado, geralmente é um tal foco da infecção, da inflamação. Nesse caso aqui, você está vendo a célula, ela saiu do lúmen, ela está saindo do lúmen. Só um minutinho. Ela está saindo. Ai, perdão. Ela está saindo do lúmen. Corona! Não, é alergia mesmo. É que eu abri as janelas, esse horário eu abro as portas.
E aí começa a circular o vento dentro de casa. Aí eu começo a espirrar, porque aqui passa muito carro. Aí as células de defesa, né, estão saindo do lúmen dos vasos sanguíneos para o tecido, porque a resposta imunológica necessita que eles saiam, né? Então, a fase vascular da inflamação aguda, naquela fotomicrografia anterior do tecido dérmico, foi demonstrada a resposta inflamatória aguda na princípio de uma fase vascular. Então, note que duas vênulas pós-capilar dilatadas contêm grande número de células vermelhas sanguíneas, que são os eritrócitos, e o lúmen com leucócitos na periferia e aderente ao endotélio. Então, como as moléculas de adesão atuam nessa ligação? Veja, note que fora dos vasos do tecido está separado. Então, isto é, causado pelo edema que é removido no tecido durante o processo de reparo e regeneração. Assim, nessa fase da inflamação fluida, a água e proteínas plasmáticas já deixam os vasos dilatados e os leucócitos estão preparados para migrar. Então, é o que acontece aqui, tá vendo? Você vê que no lúmen e na borda, né, tem várias células que já estavam saindo aqui do mesmo jeito, ó. Aí aqui é uma vênula, e aí, ó, você vê que na borda já tem várias células que estão deixando, né? Ó. E as células, elas circulam aqui no centro, né? Aqui é várias hemácias e aí está circulando sangue. Mas algumas se aderem aqui, ó, na borda dos vasos sanguíneos, essas pretas, essas mais escurinhas, e elas estão entendendo que elas precisam cair fora para poder ajudar aqui nas inflamações, tá vendo? Aqui já temos um tecido, tá? É muito interessante isso. Infelizmente, eu esqueci de botar a imagem e o mecanismo de adesão dos neutrófilos e monócitos e linfócitos. E aqui nós temos uma outra fase de uma outra processo inflamatório, né? Com outras células envolvidas, e a gente vai entender um pouquinho. Nesse caso aqui, nós temos o vaso sanguíneo, né? E aí nós temos o lúmen desse vaso sanguíneo absorvendo, tá vendo? As células, essas células estão deixando os vasos sanguíneos para migrarem, né? Você vê como se elas estivessem até, ó, meio que viajando, ó, tá vendo? Elas perdem até o formato, começam a aderir-se, né? E aí vem para esse processo, todo um processo inflamatório envolvido. Você vê que tem hemácias aqui, ó, que estão circulando por as microcapilares, né? E aí aquilo ali é formando um exudato seroso, que a gente entendeu ontem que, por exemplo, nem toda inflamação, nem toda infecção envolve um bicho, um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um protozoário. Pode ser uma inflamação do tipo queimadura. Só que toda inflamação ela pode gerar exudato, e o exudato presente em inflamações do tipo queimadura é o exudato seroso. Então, essa bolha na pele de uma queimadura é um exemplo de um exudato seroso, porque o que vai ter nele? É um fluido aquoso, mas que não é só água, seria considerado um tranquexudato, se fosse só de água, e com algumas proteínas plasmáticas, como a albumina, globulinas e fibrinogênio, né, gente? Então, o produto de degradação da quebra de células na queimadura vai liberar somente plasma, porque o conteúdo seroso é um conteúdo plasmático. Então, esse conteúdo vai ter proteína plasmática, como a albumina, globulina e o fibrinogênio. Aí está mostrando um processo também de um exudato, né, na região mediastinal, que não necessariamente precisa ser de queimadura, mas pode ser também por outros processos. Aqui nós já temos outros, e nesse outro aqui nós temos outros que a gente vai entender agora nesse outro enunciado. Veja, o exudato purulento, ele é um material branco, e aí neste abdômen, tá, ó, nós temos pus composto predominantemente de neutrófilos com algum fluido. O tecido avermelhado embaixo é um exudato e um tecido de granulação. Então, o paciente ele apresentou uma queimadura severa que resultou em uma inflamação aguda, depois crônica, e por último foi que eles conseguiram tratar e curou. Devido à ferida não estar coberta por uma barreira de pele, o tecido de granulação ficou infectado. Então, ocorreu uma que nós chamamos de uma inflamação devido a uma queimadura que invadiu tecidos internos, porque nós sabemos que, dependendo da situação, pode invadir. Gerou um tranquexudato
do tipo purulento, e eu olhando para essa imagem, bebendo água tranquilamente aqui, viu? Professor, sério, às vezes eu acho que o senhor é um psicopata. Para com isso, menina. Oxe. Que Não, nojo. não. Um líquido Mas, ali, eu tô tomando mas água. sinceramente, essa imagem está tão bonita. Ai, Credo. cago Não mesmo. tá interessante uma mão mergulhando assim. Não sei pra que botaram a mão dentro. Coisa linda, não mergulhando em pus. A linha da FIM, tudo normal. E aqui nós já temos os exemplos de tranquilidade que fibrinoso, né, gente? Ontem a gente falou um pouquinho sobre ele, né? Temos também o abdômen, né? O cérebro e outras regiões do corpo. O que é o exudato fibrinoso? Ele é uma superfície que pode ocorrer na superfície pleural do pulmão, coberta por um Volta lá exudato de fibrina. rapidinho. Já, deixa eu só terminar aqui. E ela é evidente pelas estrias de fibrina que resultam na superfície, e os exudatos fibrinosos são denominados assim porque a proteína plasmática que predomina no exudato é fibrinogênio, que coalesce, ou seja, ela polimeriza em fibrina. A minha garganta está péssima. E aí ela é pegajosa, sólida na ativação de processo de coagulação. Os exudatos que emanam da superfície de mesoteliais tendem a ser fibrinosos e certos micro-organismos eles tendem a produzir exudatos fibrinosos preferencialmente. Então, o exudato fibrino hemorrágico é um exudato que tem um componente de hemorragia sempre que o processo inflamatório é suficientemente severo para danificar a parede de microvasos. Aqui nós temos uma imagem de microscopia, né, desse exudato fibrinoso, e aqui nós temos imagens de órgãos que sofrem com esse tipo de exudato também, tá? Você vê que há uma aparência como se estivesse granulada, né? O órgão fica granulado, tá? Porque ele tem uma presença de um líquido, mas um líquido com fibrina presente. Aí, quando a gente faz um corte histológico para analisar esse tecido, você vê uma presença de fibrina dentro daquele exudato, né? Muito evidente. Nós temos células também, tem neutrófilo, tem restos de célula, mas a fibrina compõe, e aí por isso que dá aquele aspecto grosseiro. E até é muito comum em inflamações do fígado, por exemplo, como na cirrose hepática, né? É um exudato fibrinoso, que aí o fígado ele começa a meio que tecido cicatricial, muito agressivo no fígado, e aí o fígado começa a perder suas funções na cirrose. Mostrando aí mais um órgão também bem acometido, né? Com a fibrina, tá vendo? Eles fizeram esse corte aqui só para mostrar. Aí é uma outra situação também, mostrando também um outro exudato, já com uma pústula, né? E aí, nesse caso aqui, nós não estamos mais vendo um exudato fibrinoso, não. Aqui já é um exemplo de uma úlcera, tá, gente? Nesse aqui. E aí, a úlcera ela é uma lesão que, nesta fotografia que eu mostrei, de uma extremidade, é uma úlcera que ela foi causada por um fungo, que pode acontecer, né? Então, uma úlcera ela é uma escoriação localizada de uma superfície de epitélio resultante em inflamação aguda ou crônica. E lesões ulceradas, elas são comuns aonde? Em estômago, em duodeno, pode acontecer na traqueia, né, como eu também vou mostrar. Ó, isso daqui, que eu li ontem, é uma traqueia na qual o paciente ficou entubado por muito tempo, e aí gerou essas lesões ulcerativas aqui, ó, né? Porque o tubo ficou muito tempo ali e agrediu a região interna da traqueia. E aí, devido a esses processos, gerou lesões ulcerativas por intubação. Porque não sei se vocês sabem, se você fica muito tempo com um paciente na UTI, chega um momento que não pode mais deixar ele entubado. Aí, enfermagem sabe bem disso. Eles precisam fazer o processo de traqueostomia. Aí faz aquele furinho, né? Coloca a cânula e a pessoa fica respirando pela traqueostomia, porque o tubo não é mais o adequado, porque vai ferir, vai estragar as cordas vocais e a pessoa pode ter lesões irreversíveis e desencadear até doenças sérias. Aqui está mostrando o corte histológico dessas lesões ulcerativas. Você vê que há uma destruição, ó, o tecido ele vem, aí começa a ter
uma disformidade, né? O tecido, ó, fica todo sem forma, porque ele foi destruído, né? Então, até a coloração fica disforme, né? Então, há uma bagunça mesmo na organização do tecido. E aqui, ó, você vê que é onde há a, a úlcera propriamente dita, né? Dentro das inflamações, a gente tem também uma que é chamada de celulite, e este é um termo utilizado para inflamação aguda que se dissemina rapidamente pelo tecido subcutâneo por uma via linfática, mas eu não consegui botar a imagem, toda vez fica dando problema. Ela está aqui, mas ela não aparece para vocês. Como visto neste menino, né, que era o da autópsia, há um rubor, um vermelhidão e um tumor no edema da pele. Então, o dreno foi inserido em uma tentativa de aliviar a pressão do edema, e a celulite é causada frequentemente por micro-organismos, como a Streptococcus. Abscessos, que é uma palavra bem comum. Este é um corte coronal de um cérebro que mostra aí o abscesso grande que matou um paciente. E este abscesso ele está em uma fase bem desenvolvida, como comprovado pela formação de uma cápsula composta no tecido conjuntivo fibroso e cicatriz glial. A porção central continua com um exudato purulento. Então, aqui é uma amostra histológica, só para mostrar que lá tem um abscesso. Quando a gente fala de abscesso, geralmente o abscesso ele tem uma forma, ele é mais arredondado. Então, as células se agrupam todas, formam uma bola de pus, uma bola de líquido, ou seja, um exudato mais purulento, ou mais seloso, ou mais fibrinoso. E aí esse abscesso ele fica num formato redondo dentro do órgão, ali tentando conter a inflamação, que geralmente está também com infecção, micro-organismos dentro. E aí ele tem uma característica dele ser uma lesão redonda dentro de um tecido, ele fica ali meio que isolado. Então, onde ocorre também abscessos? Na tuberculose, no tecido pulmonar, né? Muito comum também. E aí, nessa foto que foi mostrada, um abscesso da pele também, que é situado abaixo da epiderme e estende aí na derme. Então, o abscesso está cheio de nitrófilos, como a gente mostrou lá no centro, e está circundado por uma cápsula delgada composta de tecido conjuntivo fibroso. Qualquer necrose supurativa, purulenta, localizada, pode formar um abscesso, e se quando desenvolver uma cápsula na tentativa de conter a inflamação, certas substâncias químicas e micro-organismos, como Staphylococcus, tendem a desenvolver também abscessos. Aqui já é um outro caso, tá vendo? Ó, várias lesões fibróticas, né, que a gente chama fibrose, tem muita fibrose, por isso fica essa é como se fosse uma granulação no tecido, tá? E aí é uma colite pseudomembranosa. É uma inflamação pseudomembranosa. Acontece quando uma superfície do epitélio, normalmente mucosa, ela foi destruída, e aí a resposta inflamatória aguda resultante produz um exudato de fibrino purulento que tenta cobrir a ferida como uma pseudomembrana substituta. Aí, nesse caso da colite pseudomembranosa, normalmente são resultado de infecção por Clostridium difficile após terapia com antibióticos que destrói a flora do intestino normal, permitindo o Clostridium proliferar. Então, note lá que na mucosa do intestino normal avermelhado, marrom mais abaixo no canto esquerdo em comparação. É aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Infelizmente, eu não estou conseguindo mostrar direito, então está aqui assim, no mouse. Aí vamos entender esse outro caso aqui, ó. Né? Temos várias imagens. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Antes de... já são meio-dia. Eu vou parar aqui, porque aí na semana que vem a gente vai falar de infecções com linfócitos, que foi justamente aqui que eu parei mesmo. E aí na próxima semana a gente já começa daqui, porque essa aula ela é rápida. Aliás, deixa eu ver. Estamos no slide 40, tem mais de 10 slides. Eu não vou com pressa não, porque é muita informação. E hoje é o dia que a gente tem mais aula, eu fico muito cansado também. Tudo bem, gente? Podemos parar? Alô, alguém fala comigo? Oi, professor. Então, tá bom. Sim, claro, professor. O senhor é Tá quem bom, manda. então.